Boa noite a todos, né? É, pessoal, às vezes pode estar achando um pouco estranho. É, algumas, teve algumas mudanças a respeito. A gente deixava o tempo livre aqui, né? Foi até questionado na reunião anterior pelo Carlinho, né? É, ficava o tempo livre para cada um falar o tempo que fosse necessário, o que quisesse. Mas diante de alguns fatos, acontecimentos, né, a gente vem trabalhando para fazer a mudança do regimento interno, para atualizar hoje, né, para adequar com de fato que a realidade que a gente vive hoje. Foi tomada algumas medidas, né, e eu prevaleci que a gente siga o regimento interno, né, por isso que cada vereador agora por parte está falando 5 minutos, né. Então a gente está seguindo o regimento interno para que não haja, né, nenhum precedente nem para um nem para outro. Então a gente, até que seja alterado o regimento interno, né, aqui da casa, a gente vai, espero que o quanto antes a gente vai seguir o regimento, né, porque também eu não concordo. A gente, né, é uma casa de leis, cobra leis às vezes do executivo, né? A gente executa as leis e a gente não está seguindo, né? Mas eu espero que o quanto antes espero agora que depois do recesso a gente marcar uma reunião para ser resolvido, né? E colocar o regimento aí para cada vereador falar o tempo que quiser e adequar conforme é necessário, né? Quero aqui também relatar sobre a retirada do projeto 12, né? Número 012/2023. Eu retirei de pauta e vai continuar fora de pauta até que seja, né, esclarecido, a gente conversar, né, esclarecer de fato sobre o projeto. Projeto esse que, que diz, né, sobre o professor aí da fanfarra, né, que foi colocado aí só para quem de fato está na pasta do magistério, na educação, né. Mas hoje, o nosso município aqui, todos nós somos sabedores aqui, que o professor de Palmital, ele é servidor efetivo e não faz parte da pasta de educação, né? E eu estou dizendo isso aqui para os senhores e para todos os ouvintes, eu mesmo, né, pessoalmente, acho que pode ter até outros vereadores que questionou, fui até o executivo para que fosse mandado um substitutivo, né? Às vezes sim, colocando sim de fato quem estava no magistério ou da educação, mas também colocando aí oportunidade para quem estava no efetivo, né? Mas a gente enxergou isso que é politicamente, né? A gente está olhando isso, está enxergando como política, né? Porque, querendo ou não, acho que todos sabem, nas redes sociais, que o professor de fanfarra lá tem sua posição partidária, né? Mas quem perde, infelizmente, são as crianças, né? São a população. Então, esse projeto vai ficar retirado, né? Até a gente discutir de fato, né? O que seja resolvido, o que seja melhor, né? Eu não vejo problema nenhum um servidor efetivo do município, né? Sendo que ele já vem há anos, às vezes, dando aula, né? Às vezes dando aula, sem gratificação, sem nada, às vezes, e agora não pode ter uma gratificação, né? Porque envolve a politicagem, infelizmente. É isso que eu vejo, até que me mostre e prove ao contrário para todos, né? Que coloque o projeto, então, que seja para ser qualquer servidor efetivo. Eu não vejo diferença, sendo de educação ou não, quem dá aula todos os anos, que seja o Lelo, que seja outro, né? Já que é para falar nome, que seja ele, que seja outro. O importante é ter aulas para os nossos jovens, para as nossas crianças, e acontecer aquela festa bonita aí que todo ano vem acontecendo, né? E diante disso, né, eu não fui atendido na demanda, por isso eu estou aqui explanando, explicando a retirada do projeto, né? Ele não tem regime de urgência, né? Então a gente vai avaliar sugestões e também é o seguinte, o porquê não ser mais transparente e colocar a gratificação de fato, que seja ela porcentagem em cima do seu vencimento ou que seja de outra forma, né? Que lá fala gratificação, mas e aí, que valor? Que gratificação é essa? Não seria o ideal colocar uma porcentagem que seja 20%, 30%? Eu não sei. É para discutir. Mas o projeto precisa chegar aqui com mais transparências, né? E, de fato, a gente espera que seja resolvido isso aí da melhor forma. Pois é, pessoal. Né? Um projeto, como já foi dito aí,
É até ruim a gente ficar um pouco por último, às vezes, né? Vamos dizer assim, os colegas falam tudo, né? Acaba fica em repetição, mas eu não posso deixar também de me posicionar, né? O projeto de lei número 001, né, 2023, do Bolsa Cidadania, né, que foi substitutivo aí, né? É um projeto para mim que se fantasia, na verdade, um benefício, né, um auxílio, mas na verdade todos nós sabemos aqui nessa casa, né, o nosso jurídico, qualquer outra consulta aí feita, né, explanou muito bem sobre isso, né? Mas como foi falado, cada um tem o seu voto, sua linha de pensamento, né? Eu particularmente, igual o irmão Valdete colocou, eu penso ao contrário, né? Eu qualquer risco que venha a ter futuramente ao nosso município, eu sou contrário, qualquer risco, né? Como já teve outros aqui do município, que a gente tem exemplo hoje, que a gente vivencia ele hoje, né? Mas cada um está aí para analisar e fazer o melhor, né? É, um projeto, né, que, como eu falei, benefício, mas você tem que prestar um serviço, né? Sendo que seu único direito é o salário mínimo, como foi falado da última reunião, como eu sem direito trabalhista nenhum, sem férias, sem 13º, sem hora extra, sem previdência, né? Então, eu falei na última reunião e afirmo agora, eu nem sei assim se o prestador de serviço, né, que fala que vai adquirir a bolsa, ele tem total conhecimento disso, né? Se vai ser explanado para ele, ó, você vai prestar um serviço aqui, só que você não vai ter direito a nada. Se você machucar amanhã, tchau, né? Então, cabe aí, né, as dúvidas, né? Um projeto que pode levar, como eu falei, consequências financeiras para o nosso município, né? E eu digo aos senhores, eu fico preocupado, é sim, é um número expressivo, né? Mas a gente não está questionando aqui questão a questão do emprego, na verdade, né? Do Bolsa Cidadania. É a forma que chega o projeto aqui para nós, né? A forma que está conduzindo aí esse projeto, né? Como eu falei, né? E eu sinceramente, é, eu vou seguir minha linha de raciocínio e não só pensando nesses 170, né, que hoje a gente tem aí a possibilidade, às vezes, de colocar nesse Bolsa Cidadania, chamado Bolsa Cidadania. Mas eu penso em si, sabe, em quantos? De mais de 7 mil, que é a nossa população hoje. Eu penso em todos os nossos habitantes aqui no nosso município, né? Então, é um projeto de responsabilidade. Então, se ficar empate, eu vou votar, sim, com responsabilidade, sem medo, sem medo de ameaça, sem medo de pressão. Do jeito que eu estou aqui, tranquilo, né? Então, eu acredito que um projeto desse, né, deveria ter mais conversas, como a gente conversou, explanou, busquei várias vezes, né? Mas infelizmente a gente não teve retorno. Não é que a gente quer um projeto que aprova do jeito aqui, não. Mas um projeto tão complexo, tão polêmico desse aqui, deveria sim ser mais discutido, às vezes chamar até a população, audiência pública, né? E onde relata agora, né, depois que eu estou querendo colocar a população à parte aí dos projetos, né, como está a tramitação, eu coloquei aí a assessoria organizou, a gente colocou nos grupos, né, para a população ter acesso. Eu quero falar aqui que jamais eu quis influenciar algo, né, de votação ou algo do tipo, mas eu acho que a população tem o direito de saber o que está passando aqui, como está, né? Então eu coloquei e depois houve conversas aí, né, no ar, que se o projeto não vier a passar hoje, diante das críticas, algumas críticas, né, teve no grupo, que o projeto é culpa minha, né, como se fosse eu que tivesse elaborado o projeto, né? Eu acho que está tendo uma confusão aí, né? Na verdade, eu não participei da elaboração do projeto, né? Então, mas diante sim,
eu tenho minha posição sim, né? Não vou falar agora, mas a minha posição, vou adiantar para todos, a minha posição de voto é em cima do meu pronunciamento. É em cima do meu pronunciamento. Eu não fujo uma vírgula. É, é o projeto, né, onde diz a origem do recurso, né, fonte, de onde vai ser retirado, eu vou ler para os senhores e os ouvintes. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente para atender a despesa desta lei, ficando autorizada a anulação de dotações no valor correspondente ou a utilização do excesso de arrecadação realizado no exercício. Senhores, ouviu bem? Vou só frisar, excesso de arrecadação. Então, nosso município está muito bom, né? Graças a Deus, a gente está tendo muita arrecadação, graças a Deus, né? Algumas é notória, né? Não falo para esse tipo de projeto, mas, assim, de antemão, acredito que o nosso município de gestão igual essa nunca recebeu recursos como essa aí agora, né? Tem pontos que a gente tem que realmente, né, parabenizar, que vem avançando, vem melhorando, de fato, mas a gente não pode fingir que não eu passar um projeto desse despercebido, né, e fingir que não está acontecendo nada. E eu espero que esse excesso em arrecadação seja devolvido no coletivo, né, como fala aqui no excesso de arrecadação, no coletivo, né, trazendo melhoria para todos da população em si. Não, às vezes, só aquele 170, não que eu sou contra, frisa bem isso aí, né, oposição, ou que seja alguns que vai atacar, né, eu não sou contra o emprego, mas que seja de forma justa, seja de forma justa, né. E outra coisa que eu queria frisar, custava fazer um levantamento, um estudo, um impacto financeiro, né, para saber qual a real necessidade de cada setor, né, se encaixava dentro da nossa realidade e a quantidade de vagas. Tem isso no projeto? Não tem. E aí? São 170. Sim, foi falado, a gente questionou o número de vagas. Não, talvez, como já foi falado aqui também para o colega, né, não vai ser os 170, mas assim, quem nos garante? Se não era 170, por que não fez isso? Não fez um levantamento, cada setor, vai precisar de, segundo mesmo o prefeito me falou, claro, poderia aumentar, mas de inicial na bloqueteira seria 4. Né? Estão usando aí, falando que é bloqueteira, bloqueteira, bloqueteira. Né? Então, eu não vejo, né, para te falar a verdade, hoje, como foi dito colega também, 4, né, se for 4 pessoas, que seja 5, 6, quantos credenciamentos que a gente tem aqui hoje? Quantos contratados que a gente tem aqui hoje? Não poderia ser credenciado, processo seletivo, de outra forma? Né? Então, sem essas as questões, né? A gente até questionou aqui, né? Diante das vagas, realmente, se fosse, né, feito esse estudo, né? Porque, mais uma vez, não sou contra o pessoal que trabalha na limpeza, né? Os prestadores de serviço que a gente tem 8 aqui, se não me engano, e 8 em Palmital, né? Então, assim, por que não foi proposto, né? É assim, a gente vai aderir uma quantidade de vagas e a gente já está incluindo o pessoal da limpeza nessas vagas. Retirar a empresa que está pagando hoje mais de R$ 100.000 por mês, né? O contrato dela vence agora dia 26, né? Pelo que eu fiquei sabendo, não tenho para falar certeza que eu não falei com o prefeito, mas é que realmente vai ser renovado, né? Então vamos esperar agora até dia 26 para ver se vai ser renovado o contrato, né? Onde que seria, pelo projeto Bolsa, um salário mínimo, né? Por mais que às vezes não estaria dentro das condições trabalhistas, mas seria muito mais viável, né? Eu não estou fazendo aqui um cálculo, um impacto financeiro, mas pelas continhas aí que você faz aí, né?
8, 8, 16, um salário mínimo, quanto seria? Com certeza daria bem menos que os 100 mil reais, né? É, e outra coisa, a gente vem observando aqui, nesses 2 anos, né? Foi feita reunião aqui, né? Vários relatos sobre o Previcap, né? Previcap, que é a Previdência, fala num déficit Previcap, déficit daquilo, daqui tantos anos, não vai conseguir mais, aquilo outro. Ah, o pessoal que está de LIP, nossa, o pessoal que está de LIP que é o problema, está de licença. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso aqui? Me corrija aí se eu esteja falando alguma coisa que não seja verdade, né? Mas assim, é tão preocupado com isso, mas assim, não estou ocupando ele agora, mas assim, não se preocupou de fazer um concurso, né? Para realmente amenizar, né? Esse problema, né? Onde aqui joga tudo a culpa quem está de licença, né? Mas será que esses hoje credenciados, esses todos hoje contratados, estão contribuindo? Não estão, né? Infelizmente não. E outro ponto que eu quero pontuar, não seria o caso de valorizar os servidores efetivos, como por exemplo, desde a campanha eu vi reuniões aí, a gente conversou, fez reunião, buscou intensificar, né, para ajudar pela questão do baixo salário dos motoristas, né, que até então eu não acompanhei, mas segundo relatos é promessa de campanha, né. Então, não só esse, eu estou colocando como exemplo, como também tem outras áreas que precisam ter melhorias, né. Então, a gente acha, né, que na verdade também os professores, né, sobre a progressão, são vários professores aí que estão relatando, né, que não recebeu essa progressão. Então, assim, seria de fato para a gente fazer um estudo nesse excesso de arrecadação e trazer, às vezes, melhorias, melhores condições para os servidores hoje, né? Meu ponto de vista. Né? E eu também não podia deixar de relatar, onde já foi várias conversas aqui, onde o executivo, né, relata que está engessado pelos altos salários de alguns servidores. Isso que não foi falado não foi por mim, não. Frisa bem. Já foi reuniões. Eu não estou falando aqui que servidor não deve ganhar X, não deve ganhar Y, mas isso já foi relatado em reuniões. Que o grande problema hoje é os altos salários de alguns servidores do nosso quadro de efetivo aqui. Né? Foi o que ele relata. Né? Então, assim, e nessa questão, eu vejo alguns comentários que a Câmara, que os vereadores da época foram irresponsáveis. Né? Então, colocando aqui só como exemplo para os senhores. Eu não quero o Robson, né? Não estou falando que vai acontecer. Mas se acontecer daqui 2 anos, 3, 4 anos, não vim falar que o presidente Robson, né? O presidente, ou o vereador Robson, ou os demais, ou A ou B, né? Foi conveniente com essa situação e com esse projeto aí e trouxe, né, dívidas, né, ou consequências duras aí para o nosso município. Né? Então, eu não quero compactuar, né, com esse risco. Né? E, e só para relatar, é, se o projeto for aprovado, ele pode ser regulamentado, incluindo o artigo 11. Esse artigo 11, ele foi retirado quando a gente fez uma reunião aqui, né? E ele foi suprimido, retirado do projeto e foi enviado outro substitutivo para cá, né? Eu vou ler ele para vocês, só para vocês ver que realmente o projeto, né, se trata de uma bolsa de um benefício, para vocês entenderem direitinho como funciona. Né? E só falando, se ele for, como eu falei, se ele for aprovado, ele pode ser regulamentado depois dessas atribuições aqui.
O artigo 11. Para o efetivo recebimento do benefício, os beneficiários deverão participar das atividades relativas à inclusão produtiva proposta pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, obtendo frequência mínima de 90% e desempenho satisfatório nas atividades propostas. A exemplo, limpeza de vias urbanas, operações tapa-buraco, limpeza de prédios públicos, preparação de merenda escolar, horta, carpina, jardinagem e outras atividades correlatas. Então, assim, a preocupação é essa, sim, também, né? Ele foi suprimido, retirado, mas pode regulamentar depois, pode estar incluindo esse artigo, onde que fala aqui que tem que cumprir, né? Acho que foi bem claro, obtendo frequência mínima de 90%. Né? Então, como que um projeto é benefício, um auxílio, e você tem que cumprir 90% determinado sua carga horária? Não bate. Né? No meu pensamento, não fecha. Então, de antemão, acho que relatei aí o que realmente eu penso sobre o projeto, né? E vamos pedir a Deus aí que nos oriente e realmente traga o melhor para a nossa população. Com certeza, vereador. Né? Como eu falei no início, né, é um anseio, acho que não só do senhor, mas de todos, mas diante do que o senhor viu que aconteceu, né, a culpa cai em cima do presidente. Então, o presidente também tem que tomar medidas para que seja resolvido. Né? E de antemão, já quero deixar gravado, né, registrado, que eu vou marcar o dia, vou fazer uma convocação e vou marcar o dia. Né? Os senhores ou algum vereador que não puder comparecer, mande sua sugestão de mudança, porque vai ser feito. Né? Aí depois não vem aqui, às vezes, reclamar ou falar que não deu sugestão, sua opinião. Então, se não puder estar presente, né, a previsão é que faça no primeiro semana aí, na primeira reunião de recesso, né, vamos marcar o dia todo. Então, os senhores que não puder, que mandem suas sugestões e opiniões. Né. Eu quero só relatar aqui também, né, que acabou, que faz parte do projeto ainda 001, que a gente tem uma assessoria aqui há mais de 20 anos, doutor Paulo Gilberto, que tem total minha admiração, respeito, né, onde né, o mesmo aqui já diante de reuniões, hoje numa nova conversa, né, relatou que de fato isso aí, né, gera causas trabalhistas, que dependendo pode ser, chegar até 1 milhão, dependendo da quantidade, claro, lógico, né, do pessoal que se fosse chamado. Então, eu sei que vai ter, né, usar isso aí contra o vereador, mas eu toquei para isso mesmo. Né? Se quiser jogar responsabilidade, pode jogar aqui, que eu toquei para isso. Né? Como eu falei, votar com responsabilidade. E não precisaria de um desgaste ou às vezes chegar a esse ponto. Sabe por quê? Porque a gente poderia ter discutido o projeto juntos. Né? Mas, infelizmente, a gente tem secretários que diz aí que não precisa de vereador. Né? Se eu falar que todo mundo sabe, é o irmão do prefeito, o Enoque, eu vou falar mesmo assim. E, né? Então, assim, é isso, né? Então, onde a gente poderia ter discutido juntos, como eu falei, chamar a população, né? Agora que atacar os vereadores que, né, por exemplo, atacar ou falar que foi os vereadores que é culpado, né? Mas por que não chamou os vereadores para discutir, para a gente conversar, relatar, colocar nossas sugestões, colocar deles, conversar com o secretariado, todos envolvidos? Vereador não é contra emprego, não é contra a população, não. Pode usar isso de politicagem. Política, mas vereador não é, não. Quem colocou os vereadores aqui foi o povo. Foi esses mesmos, às vezes, que ia ser beneficiado agora com esse projeto. Né? Mas, como eu falei, eu mantenho da minha posição até que mostre ao contrário. Né? Estou aqui para votar com responsabilidade. Posso errar? Posso. Sou ser humano, igual qualquer um. Né? Mas estou aqui, né, com a convicção que estou fazendo o correto, o certo, pensando no mais de 7 mil habitantes que a gente tem aqui no município. Né? E eu ainda vou ser ousado. Tem esses projetos nas cidades vizinhas, onde já está dando problema. O doutor Paulo Gilberto, da assessoria, ele relatou que hoje
Alguns já estão entrando na justiça, né? E eu digo para todos, o prefeito daqui a alguns anos, daqui 2 anos, que seja, ele vai nos agradecer. Vai nos agradecer por ter tirado dele, né? Por ter tirado dele dessas futuras consequências onde ele ia se auto-prejudicar também, né? Isso aí, tomara que não, né? Que a gente não tenha esse exemplo de vizinhos, mas a gente já está tendo aí, vivendo essa realidade, né? E no mais, é como eu disse, né? Eu já até escutei e falei que se o voto sobrasse para mim e eu votasse ao contrário, né? Ia colocar a população contra mim, tá aí, que coloque, né? Estou aqui para isso, né? Pensando em eleição ou não, do ano passado, se vou candidatar ou não, não me interessa. O importante é que eu fazer meu papel aqui com a consciência limpa, tranquila. No mais, quero agradecer a presença de todos, não vou falar nome de ninguém, mas quero aqui agradecer a presença de todos, a cada um que está aí, que veio aqui, né, participar junto conosco. E deixo aqui a casa em aberto, sugestões, opiniões, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram da Câmara, né? Importante a população participar. Se tiver alguma sugestão para a gente melhorar, pode, meu nome está aí disponibilizado, né, a assessoria, qualquer outra pessoa, servidor aqui da casa, com certeza vai atender da melhor forma. Muito obrigado a todos aí.